Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Tudo Tatiana. bem? Boa tarde, Tudo pessoal. certo? Boa tarde. Boa Nossa tarde. live agora às 14. Vamos esperar um pouquinho, Lu, o pessoal entrar. Sim. Uns 3, 4 minutinhos a gente espera, o pessoal está entrando. Você não consegue ver, né, a tela ali do lado, mas tem o pessoal já dando boa tarde aqui nos comentários. Uhum. Eu vou falando para você aqui e a gente já começa. Tá joia. Boa tarde para todo mundo. Só lembrando que a live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir depois ou quem, né, tiver vontade de ver novamente, né, Lu? Isso, quiser compartilhar, né? Isso. Relembrar, assistir os vídeos de novo, vai ficar disponível. O pessoal está entrando, vamos esperar mais um pouquinho. Boa tarde, Eliane. O pessoal está entrando. Você está fazendo a live da onde, Lu? De Belo Horizonte. Belo Horizonte? Minas, Tá bom. é. Então, você é de Belo Horizonte, mineira? Sou daqui mesmo, mineira. Já deu para ver pelo sotaque. É, é fácil identificar, É né? fácil identificar. Aham. Uhum. Não está mais compartilhando a tua apresentação, Lúcia. Isso, beleza. É, Agora sim, agora tá ok. tá. Uhum, tá na tela. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. O pessoal tá dando boa tarde ali nos comentários. Boa tarde, pessoal. Esperar só mais um minutinho para a gente começar. Esperar o pessoal entrar e aí a Luciana já começa. Tarde, pessoal. Vamos começar então, Lu? Temos aí uns 3 minutinhos, quase 4, para o pessoal entrando. Então, boa tarde a todos. Hoje é a nossa live, então, com a psicóloga Luciana. Ela depois vai se apresentar, ela faz parte da equipe do nosso programa Saúde em Movimento, né? Que é o nosso programa que estimula a qualidade de vida, estimula a alimentação saudável, atividade física. Então, ela vai contar um pouquinho aí para a gente, vai falar sobre alimentação e o estado emocional. Acho que influencia muito, né, Lu? E Sim, nós então, vamos ver isso ao longo da nossa conversa hoje. isso mesmo. Fiquem à vontade para fazer perguntas durante a live aqui nos comentários. Aí a Lu, acho que ela não consegue visualizar as perguntas, mas no final daí a gente responde, né? Você responde as perguntas, a Isso, gente vê ali nos comentários. isso. E fiquem à vontade. Então, Lu, por favor, pode começar, tá? Eu vou só tirar minha câmera para ficar aqui melhor, para não ficar aparecendo, mas qualquer coisa você pode me chamar, tá, Lu? Tô aqui, tá bom? Tá, joia. Obrigada Obrigada. pelo Boa apoio. live para nós. Até mais. Tchau. Tchau. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está aí. A gente vai, então, conversar um pouquinho hoje sobre alimentação e o emocional. Tatiana, né, já falou meu nome, é Luciana. Eu sou daqui de Belo Horizonte, sou psicóloga. Eu tenho um percurso
fiquei 11 anos e meio numa prestadora de serviço de saúde daqui, e nesses 11 anos eu fazia parte da equipe de promoção da saúde, e um dos programas que a gente tinha lá era o grupo Perda de Peso, e era um trabalho que a gente fazia em equipe multi, né? Éramos nós, as enfermeiras, as nutricionistas, além disso a gente contava com o apoio dos médicos assistentes da nossa unidade, e era muito prazeroso trabalhar com esse grupo. Fiquei nele por muitos anos, e a gente sempre trabalhava com muito entusiasmo. Então, quando me convidaram para fazer essa live hoje aqui com vocês, eu aceitei, porque é um tema que eu tenho muito interesse e gosto muito de trabalhar, tá? Então, eu estou aí junto com vocês no programa Saúde em Movimento. Então, vamos começar. Eu vou fazer uma apresentação de algumas informações sobre a obesidade e o sobrepeso, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente ter informações, ter alguns dados, ter alguns índices, para a gente ir se situando, né, a respeito dos problemas de saúde que a gente pode ter quando a gente não faz uma alimentação saudável. Então, a obesidade é uma condição complexa com graves dimensões sociais e psicológicas que afeta praticamente todas as idades e grupos socioeconômicos e ameaça sobrecarregar países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, não só os países subdesenvolvidos, né? Inclusive os países desenvolvidos e os em desenvolvimento estão sofrendo com esse problema. Não é à toa que a obesidade hoje ela assumiu uma característica, uma proporção de epidemia, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o sobrepeso e a obesidade são definidos como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta risco à saúde. Um índice de massa corporal acima de 25 é considerado sobrepeso e acima de 30 é considerado obesidade. O IMC, geralmente, ele é aferido pela equipe de nutrição, ou alguns médicos acabam tirando também esse índice para a gente, né, quando a gente passa por consultas. E é um norteador, né, para a gente fazer esse diagnóstico. A questão cresceu para proporções epidêmicas, com mais de 4 milhões de pessoas morrendo a cada ano como resultado de sobrepeso ou obesidade em 2017, de acordo com a carga global de doenças. Então, alguns fatos importantes, que isso tudo a gente encontra lá no site da Organização Mundial de Saúde, tá, gente? Então, alguns fatos importantes que foram publicados em 2021, em junho, há quase um ano atrás. A obesidade mundial quase triplicou desde 1975. 39% dos adultos com 18 anos ou mais estavam acima do peso em 2016, e destes, 13% eram obesos. É um índice muito alto, é alarmante, né, gente? 39 milhões de crianças menores de 5 anos estavam acima do peso ou obesas em 2020. E mais de 340 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos estavam acima do peso ou obesos em 2016. Então, a gente vê, né, o que eu já falei para vocês aqui agora há pouco, que a obesidade ela é um problema que está atingindo todas as idades, né? Crianças, adolescentes e adultos, com uma proporção muito grande aí de casos de pessoas acometidas com esse problema, estão chegando nos serviços de saúde, né? Que aí é até uma outra preocupação que a gente que é da assistência tem, porque as pessoas chegam já quando estão doentes, né? Então, por isso que eu me interesso muito pelas iniciativas como a Fundação tem, né? Esse programa, o Saúde em Movimento, porque se a gente trabalhar com prevenção e promoção da saúde, pensar no cuidado com a nossa saúde,
a gente não precisa chegar nesses extremos, né? De só procurar os serviços de saúde em situações extremas, quando já estamos doentes. E só que uma coisa muito importante é que a obesidade é evitável, né? Então, por isso eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, né? Ela é um problema de saúde que pode ser evitado. Então, o que causa a obesidade e o sobrepeso? A causa fundamental, né, é um desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas. Você consome muito mais do que gasta, né? Então, globalmente, houve um aumento da ingestão de alimentos densos em energia, que são ricos em gordura e açúcares, e houve uma diminuição na atividade física devido à natureza cada vez mais sedentária de muitas formas de trabalho, mudança de modos de transporte e aumento da urbanização. Eu acho que aqui cabe um comentário, né, gente? Vocês viram dados aí que estão publicados lá no site da OMS, recentes, né, do ano passado, e a gente estava num contexto de pandemia, né? O que a gente está vendo é que, assim, muitos efeitos da pandemia nós já sabemos, já conhecemos, mas muitos ainda estão por vir. A gente ainda vai ter ciência deles, né? Mas certamente a gente pode considerar essas questões da pandemia, do isolamento social, né, da gente ter que fazer tudo em casa, das coisas, da restrição toda que a gente teve na vida, como teve algo que influenciou também no cuidado com a nossa saúde, da nossa alimentação. A gente se desorganizou para depois encontrar um arranjo novo, né? Ficando em casa. Então, a gente ficou mais sedentário, foi muito mais difícil cuidar da alimentação. A gente, né, isso impactou nesses dados, mas a gente espera que agora, com a flexibilização, a gente consiga ir retomando esse cuidado, né? Apesar de que muita gente se reinventou também, né, praticando atividade física em casa, mas a gente vê os efeitos disso ainda. Então, aspectos diversos contribuíram para a mudança nos padrões alimentares e de atividade física, que são os dois pilares aí, né? Mudanças ambientais e sociais, um exemplo que eu acabei de me referir foi a pandemia, e a falta de políticas de apoio em setores como saúde, agricultura, transporte, planejamento urbano, meio ambiente, processamento de alimentos, distribuição, marketing e educação. A gente é muito fácil a gente ver, vou dar esse exemplo porque a gente é mais fácil de ver mesmo. Esse processo todo, assim, essa fiscalização que tem sido feita na indústria alimentícia, né? Tem iniciativas governamentais que estão investindo muito nisso, porque hoje a nossa alimentação, ela conta muito com alimentos ultraprocessados, né? Que são os alimentos que são modificados pela indústria até chegarem à nossa mesa. Eles saem do estado natural, passam por diversos processos industriais até chegar na nossa mesa. E com isso eles vão tanto perdendo nutrientes quanto ganhando aditivos, né, que são nocivos à saúde. E ficando cada vez mais ricos em gordura, açúcares, né? Então, a gente já tem acompanhado muitas iniciativas para a gente fazer uma alimentação saudável, para a gente começar a cozinhar em casa, utilizar os alimentos na sua forma mais natural possível, né? Para a gente tentar já aí contornar um dos problemas que a gente tem em relação à nossa alimentação nos dias de hoje, né? Então, consequências comuns do sobrepeso e da obesidade para a saúde. O IMC elevado é um importante fator de risco para doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, né, que é muito comum a gente ver, principalmente doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, que foram a principal causa de morte em 2012.
diabetes, né? Distúrbios musculoesqueléticos, especialmente a osteoartrite, que é uma doença degenerativa altamente incapacitante das articulações. E ainda alguns tipos de câncer, né? Incluindo o endométrio, a mama, o ovário, a próstata, o fígado, a vesícula biliar, o rim e o cólon. Esses são os tipos de câncer que são associados, são trazidos como risco maior, com problemas de sobrepeso e obesidade. Então, é sempre lembrar disso. Quanto maior o IMC, maior é o risco para a saúde. Então, aspectos diversos contribuíram... Peraí que eu voltei. Então, esses dados, eles nos mostram que não é brincadeira, né, gente? O problema com obesidade, com sobrepeso, são problemas de saúde, são problemas que são diagnosticados e que requerem a nossa atenção, né? Porque eles são complexos na sua constituição, né? Assim, a gente tem, para se chegar num problema desse, existem diversos aspectos, e isso significa que para tratá-los, a gente também vai precisar abordar diferentes aspectos. E a gente não tem como falar disso sem, né, do tratamento de um problema de obesidade ou de sobrepeso, sem falar em mudança no padrão alimentar, né? Sem falar em mudança. Então, não são problemas fáceis de serem tratados, mas são possíveis. E como eu falei anteriormente, podem ser evitados, né? Melhor ainda se a gente conseguir evitá-los, né? Então, o que tem a ver a gente falar de emocional, né? Dos aspectos emocionais, psíquicos, se a gente está aqui falando sobre alimentação, se eu estou, né, aqui com vocês num programa de saúde e movimento, o que tem a ver, né? Por que a gente tem que pensar, né, nos aspectos emocionais? Vou passar um videozinho aqui para vocês, tá? Para a gente começar continuar a nossa conversa aqui, então. Empieza algo nuevo. Bom, então, por que eu quis... Espera aí que eu vou voltar aqui, gente. Por que eu quis começar, para a gente introduzir, né, os aspectos emocionais que envolvem
o cuidado com a alimentação. Por que eu quis iniciar esse vídeo? Primeiro que eu acho ele muito interessante, é uma propaganda. E o que a gente vê? Eu estou sentindo um pouco de falta, gente, da nossa interação aqui, mas vocês vão escrevendo aí, vão colocando, vão, né, anotando seus comentários aí para a gente conversar um pouquinho depois, tá? Porque eu acho que é muito, muito legal quando a gente consegue ir conversando, mas vocês vão falando aí, viu? Mas essa propaganda é muito interessante. No começo do vídeo, a gente vê um senhor, né, que vai a um parque e todos os dias ele assenta no mesmo lugar, né? Até que chega um dia, junto com outros idosos ali, e ficam alimentando os pombos. Até que um dia ele chega e o lugar que ele sempre assenta está ocupado. Então ele volta com uma cadeira, com a cadeira vermelha. Ele coloca ao lado do banco, quando ele chega com a cadeira, e fica lá jogando comida para os pombos. Até que um dia ele resolve mudar e vai levar a cadeira para ele para um outro ponto do parque, depois ele leva para outro, tem um rapaz tocando uma música, e aí ele resolve sair dali, ele resolve ir para outros lugares, viver novas experiências, né? Com a cadeira debaixo do braço. Então a gente vê ele experimentando coisas que, se ele ficasse ali assentado todos os dias no mesmo lugar, no mesmo banco, naquele mesmo lugar, naquela mesma posição, ele não experimentaria, né? Então, ele viajou, ele teve contato com pessoas de diferentes idades, diferentes culturas. Isso é vida, né? Vida, movimento, ele saiu dali, né? Então, é isso, né? É vida, é movimento, ele se deslocou, ele saiu daquela posição repetida ali, que ele estaria, daquela mesma posição, e foi viver outras coisas. Ele não brigou com ninguém, né? Ele não arrumou confusão com ninguém, ele foi experimentar outras coisas. Ele mudou de posição, ele mudou de lugar. Mas sempre tinha um lugarzinho para ele assentar, que era na cadeira vermelha, né? Então, o que tem a ver isso com o que a gente está conversando aqui? Não tem como a gente falar em cuidar da nossa alimentação se a gente não propor mudanças. E isso exige da gente pensar em algumas coisas e mudar de posição. A gente tem só que começar, né? Então, como que a gente inicia essa mudança? Né? Aí eu trouxe algumas expressões que a gente ouve, né? Eu vou fazer uma dieta, eu vou procurar aqui na internet uma dieta da moda. Tem várias, né, gente? Dieta da lua, low carb, tem vários tipos de dieta aqui. Eu vou ingerir alimentos da moda, né? Há pouco tempo estava muito assim, o óleo de coco. Tem os alimentos aí que de vez em quando eles ficam na moda, né? Como se eles por si só, e somente fazendo o consumo deles, a gente fosse conseguir melhorar 100% no que a gente precisa, né? Eu vou emagrecer, eu vou perder peso, eu vou cuidar da saúde, eu vou criar um estilo de vida saudável, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou fazer o meu autocuidado, eu vou fazer prevenção e promoção da saúde. O que eu vou fazer? Nada disso a gente vai fazer se a gente não tomar uma decisão. Então, inicia-se esse processo de cuidar da alimentação, de ter uma vida saudável, da gente prevenir ou tratar um problema de obesidade ou de sobrepeso, começa pela tomada de decisão. É quando a gente toma essa decisão por nos cuidar pela nossa saúde, é que as coisas começam a mudar. E aí a gente tem que, sim, sonhar e planejar para que a gente possa alcançar os nossos resultados. E tem momento ideal, gente? Não tem, né? O momento ideal, ele não existe na realidade, né? Se a gente for esperar um momento ideal para a gente começar mudanças na nossa vida, independente de qual for,
a gente não vai começar, porque a vida é isso, né? Acontecem coisas boas, depois a gente é atravessado por algum problema de saúde, por alguma eventualidade, né? Algum acidente. As coisas acontecem que vão, né? Escapam mesmo do nosso controle, são da ordem do imprevisto, enfim. Então, o momento ideal não tem. O momento é quando a gente decide se cuidar. Então, eu vou falar de algumas habilidades que são importantes, né? A primeira delas é a motivação. É a gente se manter motivado. Primeiro, a gente tem que entender que a gente não pode ter pressa, né? A gente precisa se manter constante, é preciso haver uma constância dentro do propósito que a gente se faz, que a gente se fez e do nosso objetivo, né? A gente está, assim, isso é uma coisa importante, porque eu escuto muitos pacientes falando sobre, assim, é bem comum, né? As pessoas falando da decepção, da frustração, porque inicia uma dieta, ou até pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica, que a gente acompanhava esses pacientes lá também. As pessoas têm a expectativa de que com uma semana ou depois de operados com um mês já vão ter perdido 20, 30 quilos. Bom, isso tem a ver com uma característica, né, da nossa época, que, né, a contemporaneidade é marcada pelo imediatismo, né, gente? As coisas muito rápidas, muito imediatas, a gente acaba buscando isso mesmo. Só que o processo de perda de peso ou de mudança de hábito, né, alimentar, é um processo que demanda tempo, porque dá trabalho, não é fácil, né? Vão ter altos e baixos. Então, a gente tem que já começar tendo isso em mente. Não adianta ter pressa, mas sim a gente vai tentar manter uma constância dentro do que a gente se propôs a fazer, dentro dos nossos objetivos, né? A gente tem que lembrar de conquistar de comemorar cada conquista e ter muito claro os nossos objetivos e metas, se reavaliar, procurar se apegar aos seus motivos para estar passando pelo processo de perda de peso e respeitar sempre os seus limites individuais. Isso também é importante porque, às vezes, a gente pensa assim, não, eu vou seguir o plano alimentar que o médico passou, que a nutricionista ou que o nutrólogo passou aqui para o meu marido, eu vou fazer porque vai dar certo. Eu estou vendo que está dando certo para ele, vai dar certo para mim também. Não, o médico prescreveu isso para o meu filho ou para minha mãe, eu vou seguir porque vai dar certo para mim também. Não, gente, não funciona, né? Nós somos diferentes, nosso corpo responde de maneira sempre muito particular, individual, né? E a gente tem que respeitar os nossos limites individuais, né? A segunda habilidade é o planejamento. Não pode faltar, né? Manter-se no plano é essencial. Organizar a rotina alimentar auxilia para que você possa alcançar uma vida saudável. Então, esse planejamento, além de procurar, assim, informação, participar, né, de lives, como hoje a gente está aqui participando, assistência na área da saúde, em grupos ou individual, com médicos, nutricionistas, para quem precisar com psicólogo, faz parte de um planejamento, mas vai além disso também. Né? A gente tem que planejar a nossa lista de compras, a gente precisa planejar a alimentação da nossa casa, a nossa alimentação, quem vai fazer, como que eu vou fazer, se eu vou congelar, vou tirar um dia para cozinhar e congelar para o resto da semana, né? Para o trabalho, o que eu vou levar na minha bolsinha térmica, né? Quais são os horários que eu vou fazer as minhas refeições, qual que é a minha rotina, porque isso tudo tem que ser planejado, né? Quais são as refeições que eu vou fazer, em quais horários, qual que é o tempo que eu tenho disponível para fazer minhas refeições, né? A gente tem que ir fazendo esses ajustes, né? Para que funcione dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia e dos nossos compromissos. Superar pensamentos sabotadores. Constantemente apresentamos uma série de pensamentos que nos conduzem a comportamentos e escolhas que não condizem com o nosso objetivo. Mais para frente eu vou
falar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para a gente já de início tomar cuidado com aquela velha história. Eu comecei hoje, mas aí eu tive um deslize no dia seguinte, já joga tudo para trás. Já saí mesmo do plano alimentar no segundo dia, para que eu vou continuar? Vou comer mais um tanto aqui de doce mesmo, depois eu vejo o que faço. Isso é um pensamento sabotador, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas a gente tem sempre que voltar lá nos nossos objetivos. E trabalhar, assim, de maneira muito precisa a nossa percepção da saciedade. Porque muitas vezes comemos além do nosso limite, sem perceber que o nosso corpo já atingiu o necessário. Isso ocorre com mais frequência como comemos devido a alguma situação relacionada à emoção, como ansiedade, raiva, tristeza, tédio ou por consequência de hábitos negativos, como comer apressadamente. Então, a pessoa que tem o hábito, por exemplo, de comer na frente da televisão, né? Isso tudo a gente tem que ir prestando atenção no que a gente está sentindo antes de pensar em algo, por exemplo, muito apetitoso, né? Tem gente que ama salgado, por exemplo, antes de pensar numa torta gostosa, por que eu estou pensando nessa torta agora? Será que aconteceu alguma coisa comigo? Né? Eu tenho que prestar atenção nesses pensamentos, se eu estou sentindo fome mesmo ou não, ou se é uma outra necessidade que está aparecendo, que não é uma necessidade nutricional, física, né, do meu corpo, para que a gente possa trabalhar a nossa alimentação de acordo com o que é necessário para nos mantermos, né? Então, eu vou trazer alguns temas aqui que aparecem, sim, né, com muita frequência quando a gente fala, né, em trabalhar uma alimentação saudável. Pensar magro. Não sei se vocês... aqui a gente usa muito a gente usa e escuta muito isso dos pacientes, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão aí. Mas o que você sente antes de digerir algum alimento? Você briga consigo mesmo? Pensa, eu não deveria, mas eu quero. Você consegue pensar nos benefícios e riscos daquela alimentação ou se concentra apenas na satisfação imediata e temporária do ato de comer? O nosso cérebro, ele tende a buscar repetições de comportamentos aprendidos e padrões que já estamos acostumados a realizar. Não só os hábitos, mas também os pensamentos fazem parte dessa repetição. É importante que você se habitue a pensar diferente, considerando como vai se sentir um tempo depois de ingerir determinado alimento. Se o que está sentindo é mesmo fome, se está no momento de ingerir algum alimento de acordo com o seu planejamento, avaliar os resultados positivos que já está tendo. Ou seja, refletir sobre as consequências das suas ações e pensamentos. Então, essa expressão tem a ver com isso, né? A gente passar a refletir sobre as coisas que a gente come, por quê? Por que você está com vontade de comer isso ou aquilo? Se aquilo está dentro do seu planejamento alimentar, né? Não ir pelo impulso, por outras necessidades, né? Por essa busca de um prazer e uma satisfação imediata. Porque, gente, a alimentação dá prazer mesmo. A gente não vai negar isso. Não é muito bom a gente sentar no restaurante, fazer uma refeição gostosa, estar numa mesa, alimentação. Se a gente pegar, né, a gente poderia entrar em várias coisas aqui, mas historicamente tem todo um sentido, né? Se a gente pensar na nossa história familiar, todo mundo tem uma história aí que lembra de quando era criança, o que a mãe fazia, o olfato, né, o cheiro da casa, comida de vó, né, comida de fazenda, de sítio, do interior, de festa junina. A gente tem essas recordações, né? É afetivo, é prazeroso. Só que a gente não pode conduzir isso para nos fazer mal, né? No caminho contrário mesmo da vida, né? Do que é saudável, né? A gente compartilha momentos, sempre ali comendo uma coisinha. Você chama alguém na sua casa, você quer servir aqui, a gente serve muito cafezinho com pão de queijo, né? Ou tem sempre um queijinho na geladeira para a gente servir com café, né? Então, a gente não vai negar isso,
né? Só que a gente não pode usar a alimentação para suprir outras coisas, né? E se tem um problema de excesso, aí é algo que tem que ser tratado mesmo, né? Então, aí a gente já começa, né? Já comecei até a falar no relacionamento com a alimentação. É preciso relacionar-se bem com a alimentação. Quando temos uma relação de dependência com os alimentos, não conseguimos alcançar o objetivo de emagrecer com saúde, respeitando os limites do nosso corpo e mente. Nos casos de dependência, o que nos faz comer é a nossa mente. O pensamento acaba por nos levar a alimentar além do necessário, desconsiderando a saciedade. A obesidade e o sobrepeso estão muitas vezes relacionados a 2 pontos: os sentimentos e o comportamento. Por exemplo, algumas pessoas vão comer porque estão ansiosas, tristes, nervosas, insatisfeitas, acaba de ter uma briga, ficou chateada, escutou coisas que não deveria, não conseguiu falar o que precisava, o que estava sentindo, procura uma comida, né? Passou por uma frustração no trabalho, vamos lanchar, vamos comer alguma coisa, quero uma coxinha porque foi difícil hoje, né? E por aí vai. E em relação aos comportamentos, algumas pessoas se alimentam em frente à televisão, onde não acabam percebendo a quantidade que estão ingerindo. Já tinha dado esse exemplo, né? Então, entender por que comemos além do necessário nos ajuda a fazer as pazes com a balança. Assim, teremos recursos para aprender como não sentir tanta fome e conseguir emagrecer. Então, a gente tem que distinguir, né? Por que a gente está ali comendo aquele tanto? Por que você está pensando em comida? Eu friso bastante isso, gente, porque é muito importante. Se a gente não tomar consciência disso que está nos levando a comer em excesso, a gente não vai conseguir trabalhar com o que a gente precisa. Porque eu já disse lá no começo, além de informação, como a obesidade e o sobrepeso são problemas que envolvem outros aspectos, trazem essa complexidade, a gente vai ter que trabalhar esses outros aspectos também, né? Então, a gente vai ter que pensar nisso. O lado emocional é muito importante para a saúde do corpo. Em alguns momentos, quando não estamos emocionalmente bem, acabamos por ter comportamentos que não são adequados ao nosso processo de emagrecimento. E tomar consciência do quanto estamos comendo é o primeiro passo. Até porque, né, gente? A nossa cabeça e o nosso corpo não se desconectam hora nenhuma. Eles estão aqui conectados o tempo todo. Então, a gente precisa cuidar, né, dos nossos aspectos psíquicos, do lado emocional, das coisas que a gente sente, para que a gente possa conseguir uma vida mais saudável, sim, né? Então, como é que a gente vai fazer para emagrecer com motivação? Estar preparado para superar os obstáculos e obter conquistas é uma tarefa que exige empenho e determinação. A forma como cada um lida com seus sentimentos e emoções determina a habilidade de pensar, encontrar soluções e tomar decisões. A maneira como nos vemos e a imagem de nós mesmos regulam o modo como agimos. Para conquistar seus objetivos, é necessário acreditar em seu sucesso. Acertos e erros fazem parte da vida. Podemos nos responsabilizar pelas nossas escolhas e a cada uma nos tornamos mais capazes de agir e lidar com as situações. Manter vínculos com pessoas que podem nos dar apoio e estímulos para novas conquistas é essencial para superar obstáculos, vencer problemas e atingir o sucesso. Mas essas pessoas não podem fazer o papel de tábua de salvação. Cultivar bons relacionamentos é fundamental, mas saiba que você é capaz de encontrar a melhor solução para si mesmo. As mudanças, às vezes, podem despertar sentimentos de medo e insegurança. Acredite em seu potencial e saiba que toda mudança leva tempo, mas é possível. A cada passo você conhecerá mais de si mesmo e saberá lidar com suas dificuldades, medos e inseguranças. A vontade de mudar, quando parte da própria pessoa, é o que possibilita a verdadeira motivação. Só nos comprometemos realmente com aquilo que desejamos.
Mudar requer aprendizado de um novo comportamento que sempre envolve desafios e dificuldades. O emagrecimento saudável não é diferente. Os desafios, porém, devem ser encarados como uma meta a ser vencida. É o processo, né, gente? É o processo. Então, as relações afetivas e amorosas, elas são importantes para o nosso bem-estar, mas também podem nos causar estresse e dificuldades. Esse é um aspecto só que eu quis colocar aqui para a gente prestar atenção também. Observar como essas relações nos influenciam auxilia muito no processo de emagrecimento. Só para lembrar aqui, gente, é porque nas relações humanas, às vezes a gente engole, a gente tem que engolir muita coisa. E as pessoas que têm dificuldade de se expressar, de se colocar, né, de lidar com o próprio desejo, de lidar com o outro, de às vezes colocar limite no outro, pode acabar tendo algum problema que vai aparecer no corpo, né, como um problema de sobrepeso. Então, é importante a gente pensar nesse assunto também. Algumas vezes, as pessoas próximas a nós não conseguem entender a importância que o emagrecimento tem para a melhoria da nossa autoestima e qualidade de vida. Assim, podem nos colocar em situações difíceis ou nos estimular ao boicote dos novos hábitos que adquirimos com tanto esforço. A mudança de hábito, às vezes, altera a nossa forma de relacionar com as pessoas, já que elas podem estranhar essa mudança. Então, é sempre... como que a gente resolve isso, né, gente? Conversando. O diálogo é uma importante ferramenta, até a gente ir aprendendo a colocar para fora os nossos incômodos, né? Então, mais alguns temas. Que você se coloque como prioridade, né? E aí é um trabalho também, a questão da autoestima, né? Também faz parte do processo. A gente prestar atenção no humor, no nosso humor. Aqui é um outro ponto, assim, um pouco mais delicado, porque algumas pessoas acabam adquirindo outros problemas, né? Junto com a obesidade e o sobrepeso. Que não cabe a gente ver o que veio primeiro, mas seriam comorbidades, né? Algumas pessoas acabam desenvolvendo transtornos de humor mesmo, como a depressão. Então, se você observar qualquer alteração assim, em você ou em pessoas próximas de humor, né, e que vão impactar no desenvolvimento ali, no dia a dia da pessoa, tem que procurar avaliação médica, né, porque aí é um ponto que vai precisar ser tratado também. Então, precisamos buscar e fazer outras escolhas por atividades que podem ser tão prazerosas ou mais do que comer, porque às vezes o único prazer que ela tem na vida é comer, né? Então, e não é só isso, né, gente? Por isso que às vezes é importante buscar uma avaliação médica. E lidar com o estresse, né? Pense com bastante cuidado em sua rotina e adquira o hábito de buscar escolhas mais saudáveis. Aceite situações que não mudam, cuidado com as exigências, trabalhe com seus limites. Vocês viram várias vezes eu falando de limite aqui, né, gente? Porque a obesidade, como o problema está no equilíbrio da quantidade de calorias que a gente consome e a quantidade que a gente gasta, existe um problema de excesso, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com os limites. Aceite recomeçar, veja situações extremas de outra maneira, faça atividade física regularmente, durma bem e o suficiente. A meditação e a respiração são coisas que podem ajudar muito. Então, mais alguns temas aí que são legais a gente pensar, né? A gente precisa buscar aquilo que nos alimenta de verdade. Gente, vocês lembram da música do Titãs, aquela música Comida? Né? Que tem uma parte que ele fala assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, e por aí vai. A gente, né, a gente quer muitas outras coisas, né? Achei interessante agora que no Dia das Mães, uma joalheria fez uma propaganda, e a campanha do Dia das Mães foi Amor de Mãe Alimenta, que uma parte do valor, né, das compras das joias era revertido para uma instituição que estava precisando de alimentos aqui. Então,
amor de mãe alimenta, né? Então, tem muitas outras coisas que nos alimentam, que alimentam a nossa vida, e a gente certamente tem fome de outras coisas, né? Então, a gente tem que se perguntar o que nos alimenta. Isso também é muito particular, né? Essa resposta é uma resposta muito particular, né? Mas a gente precisa se fazer. E faça escolhas inteligentes. A base para uma boa escolha é ter um propósito. Toda escolha tem consequências que podem ser positivas ou negativas, dependendo do seu objetivo. Conhecimento é fundamental para boas escolhas. Aqui eu estou me referindo à escolha de alimentos mesmo, tá, gente? Refeição. Você vai no self-service, você vai no restaurante, como é que você vai fazer uma escolha inteligente do que você vai comer, né? E lembre-se que nós temos necessidades e desejos submetidos a emoções e ao nosso humor. Tudo isso influencia em nossa capacidade de fazer escolhas inteligentes. E cuidado com a culpa, ela pesa. A culpa inibe nossas atitudes positivas e o nosso esforço para se manter saudável. Desviar do seu planejamento de vez em quando não é um grande problema. Experimente o que te der vontade, sem culpa e sem exageros, né? É isso, gente. Tem coisas que pesam na nossa vida e que pesam no nosso corpo se a gente não trabalhar isso devidamente. A culpa é uma delas. Você está com vontade de comer um pedaço de pudim. Você fica pensando naquilo o tempo todo, semana toda. Será que isso o que vai ser pior aí, né? Eu ficar me martirizando, pensando nesse pudim e me desconcentrando na hora que eu for fazer minha alimentação, ou ir lá pegar um pedaço do pudim, comer depois do almoço, depois do jantar e me satisfazer. Então, a gente tem que pensar nisso também, porque a culpa pesa, né? E deixe de usar a comida como válvula de escape. Reaprenda a escutar suas emoções e não fique tentando distrair suas dores emocionais com a ingestão de alguns alimentos. Isso não é fácil, requer um processo de aprendizagem pessoal e subjetivo. Então, não é muito incomum a gente ver pessoas em tratamento da obesidade e sobrepeso precisando de apoio psicológico, né? Porque o que estava ali escondido acaba aparecendo, né? E aí a pessoa se depara com coisas que estão guardadas ali, pesando há muito tempo. Então, algumas questões vão precisar mesmo ser tratadas. E aí existe, né, o apoio e o tratamento psicológico para isso. Respeite a si mesmo e coloque limites no outro. Se permita ter prazer e alegria de viver. Descubra outras coisas que gosta de fazer. E preste atenção aos pequenos gestos que faz a seu favor e os valorize. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês, tá? Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável.
Talvez todas essas funções não me permitiram chegar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. Quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Bom, gente, deixa eu voltar aqui, só para aparecer aqui meus contatos. Essa mensagem que eu quis deixar aqui para vocês, eu até peço desculpa que tem um alarme aqui disparado, não sei se vocês conseguiram ouvir. Se não conseguiram ouvir, é uma pena. Mas eu posso depois também pedir às meninas para divulgar o link desse vídeo, ele é muito interessante. É para que vocês consigam escutar, né, cada um aí, esse desejo por mudar, em se cuidar, em cuidar da vida, em sonhar, em planejar. E sempre que necessário for, se perguntem, né? Mas o que eu quero para mim? Como que eu penso a minha vida daqui a um tempo? Que tem a ver com essa pergunta que, a maioria das vezes, é o outro que nos faz quando somos crianças, né? O que você quer ser quando crescer? Geralmente são as pessoas que nos perguntam isso quando a gente é criança. Mas é uma pergunta que a gente não pode nunca deixar de se fazer. O que eu quero para mim? O que eu quero fazer daqui a algum tempo? Como que eu quero minha vida? E claro, né, gente? É o caminho da vida, é o caminho da saúde, do movimento, do bem-estar, da qualidade de vida, da gente se haver com as nossas questões, mas a gente saber muito bem qual que é o nosso desejo para ter as rédeas da vida nas mãos, né? Então, que vocês, que tenha, de alguma forma que isso tenha tocado vocês um pouquinho aí, viu? Eu agradeço, a gente fica por aqui. Aqui estão os meus contatos, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente tem um tempinho aí para conversar um pouquinho, né? Oi, Lu, tô aqui já. Uhum. Tudo bem? Que pena o alarme, o pessoal tá pedindo, depois a gente divulga o link então do vídeo, porque ficou bem baixinho mesmo, não deu quase para ouvir. Pois é, e o pior é que eu não tenho acesso a esse alarme para desligar. Olha que coisa chata. Olha, poxa. Agora que ele desligou. Poxa. Não, mas a gente coloca daí lá o link lá no pessoal. Vejo com a Alice daí para colocar lá no YouTube. Eu estava aqui vendo a tua live. Desculpa, tá, gente? São coisas que acontecem, né? Ao vivo, né? Exatamente, imprevistos, né? Eu até coloquei aqui, pontuei algumas coisas, né, enquanto você estava falando. Posso sair aqui da apresentação? A Alice já tirou. Pode? Você está me vendo? Não? Não, peraí que agora eu vou voltar. Então tá. Sim.
A gente tem aí mais uns minutinhos, queria pontuar algumas coisas que eu anotei, até porque realmente essa parte do processo de emagrecimento não é fácil, né? É muito difícil. Eu sei porque eu estou passando por esse processo, já estou entrando numa fase mais de manutenção, mas é um processo muito difícil e eu acho que o que mais realmente o mais difícil é a parte emocional, porque o que comer a gente até sabe, né? A gente tem uma ideia, principalmente se a gente vai assim, né, nessa. Primeiro que tem muita informação hoje no Instagram, muita informação assim, a gente sabe o que tem que comer, o que pode, o que, claro, a gente precisa às vezes de orientação, porque tem alguns casos aí são diferentes, né? Mas a parte principal mesmo, que eu acho que o que mais é difícil é a parte emocional. Então, eu vi ali você colocando, né, algumas coisas, por exemplo, desses pensamentos sabotadores, né? Várias vezes a gente se pega, né, fazendo isso. Eu não devia, mas eu quero. Aquele prazer momentâneo daquela situação ali naquele momento, e aí depois o que acontece? Você come, mas aí vem a culpa, e a culpa é difícil de lidar, estressa mais a gente. Então, essa parte acho que é muito importante, né, Lu, a gente cuidar muito do emocional mesmo, né? Talvez fazer terapia, muitas pessoas têm que fazer mesmo, né? Aí tem outras coisas como compulsão, enfim, compulsão, né? É um trabalho mesmo, né, que precisa ser feito. Mas se a gente tem essa noção de que vai dar trabalho, que é difícil, que a gente vai passar por desafios, mas a gente ter muito claro qual que é o nosso objetivo, a gente segue e tendo apoio, né? Sim, e principalmente, até a Michelle colocou aqui, ó, que a teoria é relativamente fácil, mas o emocional pega demais. Para mim o emocional pega muito. E então acho que a terapia, em muitos casos, ajuda muito, é muito importante, né? E aquela história também que eu sempre, né, vejo também, porque é um assunto que eu sempre falo quando tem live aqui, que é um assunto que eu gosto, porque eu tenho bastante conteúdo no Instagram que eu sigo, principalmente falando de emagrecimento e tal, então eu acho que tem muita coisa legal lá que você pode, né, ir nas redes sociais para aproveitar, e claro, e muitas vezes com a ajuda de profissional, tanto da parte do psicólogo, né, Lu, quanto da parte do nutricionista, ou a parte médica também, é muito importante a gente contar com esses apoios, né? Então, sempre quando, às vezes, você falou ali algumas vezes, né, de furar, né? Você furou a dieta, não tem, gente, isso vai acontecer, a gente fura, não tem como, né? Você falou ali também do momento ideal, nunca tem um momento ideal, porque sempre tem um aniversário, uma festa, uma Páscoa, um Natal, sempre tem alguma coisa. A vida não para, né? É bem isso que eu ia falar, eu anotei aqui. A vida não para porque você está de dieta, né? O que você tem que emagrecer. Então, você tem que ir ali fazendo escolhas, e quando você começa a ver o resultado, no início é pequeno, porque você também falou uma coisa que a gente tem muito de imediatismo, a gente começa a emagrecer, a gente já quer ter resultado na primeira semana, e isso desanima um pouco a gente, mas não desanima, não dá para desanimar, porque quando tu começa a ver o resultado, nem que seja pequenininho, isso te dá mais motivação para continuar, né, Lu? E lembrar que é um processo, né? Só uma observação é porque, como a gente tem um problema hoje em dia também, que a gente tem acesso a muita informação. E às vezes fica um excesso, né? Também é outro problema de excesso. Então, às vezes, a gente fica perdido, né? Mas onde que eu vou seguir? É igual foi a Michelle, né, que falou que na teoria é fácil, só que na prática é difícil. Uma coisa assim que ela comentou, né? O emocional pega demais, ela disse, né? O emocional. Pois o que a gente tem que ir também se escutando, identificando as nossas maiores dificuldades, né? O que está pegando para a gente ali, né? O que você acha que está faltando? Por que está difícil? Por que está difícil fazer a refeição, por exemplo, a primeira, né? O café da manhã, mas no almoço já está indo melhor. Então, a gente tem que ir se percebendo e se escutando também, para a gente não ficar muito perdido, né? Com tanta coisa. Não, isso é verdade. É o nosso processo. Por mais que a gente esteja em grupo, a gente tem família, a gente está em sociedade, mas é um processo muito de cada um, muito particular, né? É verdade. O pessoal colocou aqui no chat, né, nos comentários, é difícil emagrecer? Se muito, não é fácil. O importante a Anne colocou, o importante é emagrecer com saúde e manter, não só emagrecer por emagrecer, porque, na verdade,
O difícil também é manter, né, Luciana? Não Sim. é fácil. Você até às vezes consegue chegar no teu resultado, mas aí se você continuar com os mesmos comportamentos que você tinha antes, vai acontecer que você vai voltar a ter o peso antigo, né? Então, isso você tem que tomar muito cuidado, né? Mas é isso, assim, é trabalhar a ideia, né, Tatiana? A ideia de que você está buscando é um estilo de vida saudável, é você viver com saúde. Né? Não é porque o que interessa, a gente trabalhava muito isso lá no grupo, e em todos que a gente fazia. O que mais nos interessa, é claro que a gente se interessa pelo número da balança. Claro, não vou mentir, o número da roupa, tem a vaidade da gente, a autoestima, a gente se interessa por isso também, né? Mas não é só isso. Né? A gente não pode ficar preso só no número que aparece ali na balança, vai muito além. É da gente se sentir bem, confiante, seguro, se sentir saudável, confortável com a vida que a gente tem. Vai muito além. E a Michelle colocou aqui, só para finalizar, preciso mentir que estou mal de saúde para evitar que as pessoas ofereçam as coisas, porque se você comenta a palavra dieta, as pessoas ficam insistindo muito, é muito chato. E é verdade mesmo. Às vezes é melhor nem falar nada, é bem isso. Às vezes é melhor dar uma desculpa dizendo que, né, não está bem e tal, porque as pessoas, elas insistem mesmo, elas não gostam de ver você ali, né, todo mundo comendo e você ali negando e falando que está de dieta. Não é fácil, não, é verdade isso, né? Né, Lu? A gente é cercado por desafios, né? E armadilhas, né? É muito difícil mesmo. E a Marcela colocou aqui, acho que ela fez uma pergunta: tenho compulsão alimentar, estou tentando mudar, mas estou me sentindo muito desanimada, ansiosa, com dor de cabeça e uma sensação estranha. Você acha que é normal e vai passar? Olha, não é o que a gente espera, não. Não é. Eu acho que cabe uma investigação, sim. Uma investigação médica, uma avaliação mesmo, né? Você se perguntar o que está acontecendo e procurar um atendimento, sim, uma avaliação de um profissional médico. Pode ser uma conversa com uma psicóloga também, uma consulta psicológica, né? Mas cabe, não é o que a gente espera, não. Porque, na verdade, a gente fica ansiosa demais, eu acho, para ter os resultados. E é um processo, como você disse, é um processo que a gente tem que respeitar. Não foi assim de uma hora para outra que a gente conseguiu ganhar aquele peso que a gente está tentando eliminar agora, né? E aí a gente quer que de uma hora para outra ele vá embora. E aí a ansiedade também atrapalha muito, né? Enfim. Muito, muito. Tem que lembrar isso mesmo que você falou, isso é muito legal. Não foi de um dia para o outro, né, que a gente chegou naquele peso. Por que a gente quer que de um dia para o outro a gente mas a gente quer que ele vá embora. Porque quando a gente toma a decisão, porque aquilo que você falou no começo, a gente tomou a decisão de entrar no processo. Aí a gente quer resultados rápidos e isso às vezes atrapalha. Mas assim, eu acho, assim, só para finalizar, né, que como eu falei, vai ter furos, a gente vai cair, vai levantar, e aí o dia que acontecer uma coisa que a gente faz tudo errado, no dia seguinte é só voltar para a linha. O que não pode, né, Luciana, é você ficar numa bola de neve, né, de, aquilo tá já que eu já fiz errado hoje, então amanhã eu vou fazer também, semana que vem eu começo, ou eu retorno, né, eu acho que não, acho que errou, fez, né, comeu aquele pudim que queria muito, beleza, come, foca no dia seguinte, isso. Continua, né? É lembrar sempre do seu objetivo, da sua meta, né? Da decisão que você tomou. Fácil não vai ser, mas se a decisão é pelo autocuidado e pela saúde, é enfrentar o processo, encarar o processo como ele é, né? Exatamente. Luciana, muito obrigada pela live, foi muito importante. Eu acho que o pessoal gostou bastante. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, a audiência também. E lembrando só, vou fazer uma propaganda aqui da caminhada, vai ter uma caminhada no dia 21 de maio, no Parque Barigui, aqui em Curitiba, que faz parte da programação das atividades, das ações do Programa Saúde em Movimento, para estimular a atividade física, para a gente se movimentar, né? Acho muito importante isso também para o emocional, né, Luciana? Muito importante. Muito legal, muito legal. Vão, né? Quem puder comparecer, compareça. E eu quero agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente. Obrigada à oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer mesmo falar sobre esse tema. Eu, né,
falo com alegria mesmo, com entusiasmo, porque foi um trabalho que eu fiz lá muito legal, e ajudar as pessoas com isso, com esse processo tão difícil, é algo que me motiva bastante, eu gosto muito. Então, obrigada pela oportunidade, viu, gente? Imagine, obrigada, Lu, e até uma próxima. Obrigada, pessoal agradecendo obrigada aqui. Pela audiência aí, todo mundo. Obrigada, boa semana para todos, até mais. Tchau, até mais.